Podcast 01, na Academia de Life Skills Ideia Sense. Eu, professor João, um dos sócios fundadores da Ideia Sense, junto com meu colega Edgar, também um dos sócios fundadores da Ideia Sense. Hoje traz aqui com o maior prazer e a maior alegria o nosso convidado Paulo César Porto Martins. Rapidamente quero falar sobre o mini currículo dele, apesar de o mini currículo que ele mandou tinha umas 4 páginas. Aqui estamos com 2 páginas aqui do currículo do Paulo, não é brincadeira não. Mas o Paulo é pai, 41 anos, pai de um casal gêmeos, casado, professor, psicólogo clínico, empreendedor, consultor e mentor. Como principal formação internacional, ele possui doutorado em PhD em Psicologia Clínica e de Saúde pela Universidade Autônoma de Madrid, a formação em Empreendedorismo, Inovação e Liderança pelo Boston College International Entrepreneurship Center, formação em Empreendedorismo e Educação Empreendedora pelo Babson College. Ele trabalhou e participou da imersão técnica no Vale do Silício, que é uma missão técnica científica do ecossistema universitário do Boston, Massachusetts. No âmbito acadêmico, ele é professor da PUC como responsável pelo empreendedorismo da universidade, assim como coordenador e professor de cursos de psicologia e administração. E também é responsável pela criação do Hub de Empreendedorismo da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Hoje ele atua como psicólogo clínico, com mais de 15 anos de experiência em atendimentos e supervisão clínica. Trabalhou também como colunista no Divã da CBN Curitiba, falando ao vivo semanalmente. E como pesquisador, conta com mais de 50 publicações científicas. E como empreendedor, ele foi CEO de uma distribuidora de cosméticos, atuando em diversas cidades do Paraná e Santa Catarina. Ocupando o mesmo cargo da startup Eregios, também exerceu atividade de marchand, internacionalizando as obras do artista plástico Rafael Langowski, em países como América Latina e Europa, e fundou outras startups também no Paraná. Enfim, é um currículo extenso, de uma experiência incalculável, né? de um poder de oratória muito bom. Eu gosto bastante do Paulo, a gente já se conhece há quase 15 anos. Quase 15 anos. E é um grande prazer em tê-lo aqui, Paulão. Eu que agradeço a oportunidade. Então, já começando, quero que você compartilhe alguns momentos marcantes da tua formação acadêmica, enfim, como você se decidiu tornar um psicólogo clínico e o que foi um dos maiores desafios ao longo desse tempo todo. Caramba! Como que eu decidi? Acho que pela psicologia. Eu sempre gostei de ajudar as outras pessoas. Então, eu estava em dúvida entre fazer medicina, fazer psicologia. E aí, bem nessa fase, eu comecei a praticar e estudar yoga, fazer meditação, etc. E isso me fez gostar muito mais dessa parte introspectiva, essa parte mais mental, mais cognitiva. Isso que fez com que eu entrasse para a psicologia e não tentasse medicina. E eu acho que essa foi também a raiz, né, esse gostar da mente humana que me direcionou para a psicologia clínica. Então, e os grandes desafios até hoje? Acho que o grande desafio, João, durante a graduação, eu fiz o que na PUC, eu me formei na PUC em psicologia. A gente tem um programa que se chama que o professor escolhe alguns alunos, né, na verdade, através de edital, para ajudar o próprio professor. Ele é monitor. Fui 2 anos monitor, ajudando professores. Uhum. E ali eu comecei a fazer pesquisa. E aí eu comecei fazendo pesquisas, lógico, naquela época não era formulário eletrônico que nós temos hoje para fazer pesquisa. A gente imprimia folha de papel e ia, por exemplo, aplicar uma escala de estresse num colégio, enfermeiro, eu ficava com essa parte mais braçal. Eu comecei a fazer muita pesquisa. Aí me convidaram para entrar num grupo de pesquisa. E nesse grupo de pesquisa eu tinha pesquisadores espanhóis. E aí eles falaram, Paulo, continua se dedicando que tu vai te chamar direto para o doutorado. Eu achei que era mentira. Falei, eu já saquei qual que é, né? Essa foi a ponte para a Espanha. Essa foi a ponte para a Espanha. Eu faço a parte braçal, eles falam que eu vou direto para o doutorado, eu finjo que acredito e eu continuo fazendo, mas eu gostei da pesquisa, eu falei, ok, não tem problema. Porque no Brasil, pelo menos, não existe muita possibilidade de pular o mestrado, é exceção da exceção. E eu achei que era fake. E aí que eu comecei a empreender e fui para a parte também de empreendedorismo, sim, que daí eu montei a distribuidora, comecei revendendo cosméticos e cheguei a ter uma distribuidora.
E fiz essa carreira em Y nessa fase. E aí chegou, quando eu me formei, veio o convite formal, fui convidado para fazer doutorado na Espanha. E eu acho que ali foi um grande desafio. Primeiro grande desafio, parar de empreender, vender tudo que eu tinha de estoque, toda a estrutura do distribuidor de cosmético. Então, esse é um desafio da escolha na parte de empreendedorismo. E outra, sair da graduação e ir direto para o doutorado numa universidade lá que tem uma menção de qualidade europeia, quer dizer, extremamente puxado. Então, ali eu comecei a mudar. Né? Ali eu parei, digamos, uma parte de empreender e fui para o mundo acadêmico, mas um mundo, eu diria assim, foi um salto muito complexo. Foi muito difícil no começo. Porque daí eu cheguei lá no doutorado, mas recém-formado, sem passar por um mestrado, e um nível de exigência da universidade muito alto. Então, eu praticamente morava na universidade. Eu acho que esse foi um maior desafio que eu tive. Conseguir acompanhar o ritmo daqueles estudantes, daqueles professores. E nessa evolução toda, acabou se especializando em que áreas, propriamente dita? O que mais te chamou a atenção nessa evolução dentro do PhD? Lá, estatística, por incrível que pareça. Eu sempre brinco assim, o primeiro módulo que eu fui, o professor era aula semanal. Então, o professor passou lá os conteúdos, passaram vários artigos para ler. Eu fui para casa, li os artigos que tinham que ler, sublinhei, etc. Peguei outros artigos dos mesmos autores, falei, vou fazer bonito, né? Primeira aula, estou aqui realizando um sonho, doutorado e tal. E aí a gente sentava em semicírculo, né? E eu sentei numa ponta, sorte que começou na ponta oposta. Quase todos os alunos que iam discutindo o artigo falavam, não, achei interessante que ele escolheu essa prova estatística, utilizou essa correlação, não a outra correlação, a amostra não concordo que é tão significativa, muito em cima da metodologia e da estatística. E eu tinha acabado de sair da graduação, o que eu sabia de estatística era o básico do básico, e na parte de artigo eu meio que pulava essa parte. Falei, não, o que importa é a conclusão, é o resultado, não a parte do procedimento e a prova estatística que utilizou ou não. Inclusive, no Brasil, hoje, é relativamente comum, você vai fazer um mestrado ou doutorado, você contrata um estatístico. Então, o pesquisador, muitas vezes, ele não tem o domínio da estatística. E aí, quando chegou na minha vez, eu falei, bom, todo mundo já falou muito da estatística, vou falar principalmente dos autores, ele também tem outro artigo que também fala disso, etc. E você falou, nossa, parabéns. Só que acabou a aula, eu fui falar para o professor, ele falou, olha, eu não entendo nada de estatística, me ajude. E aí ele me passou uma série de livros de estatística, eu comecei a estudar, não entendi absolutamente nada, né? Era uma linguagem, uma terminologia técnica que eu realmente entrei em desespero. E aí, já naquela época, existia o milagroso YouTube. Aí eu colocava no YouTube o que é correlação disso aqui, o que é regressão hierárquica, etc. E aí eu assistia aulas, e muitas vezes aula dos autores dos livros. Eu assistia uma aula de um cara que criou uma prova estatística que eu acabei utilizando no meu doutorado, e aí eu assistia muita estatística, porque lá não cabe esse modelo que algumas universidades fazem aqui no Brasil. Parte estatística você terceiriza, você tem que defender. Por que você usou aquelas provas de estatística? Por que esse modelo? Por que não outro, etc. Então, e isso era totalmente longe da psicologia, era outro mundo. E hoje até eu gosto de estatística. Quando eu faço pesquisa, eu gosto. Porque eu aprendi a gostar. E dentro da psicologia clínica hoje, quais assuntos que realmente chamam mais atenção ou pelo menos te preocupa com a vida que hoje nós temos, a forma como o mundo hoje está passando? O que me preocupa, eu já falei, inclusive, você comentou da coluna da CBN, vira e mexe eu fazia esse alerta. Com relação à pandemia, eu acho que tem que se ter um cuidado muito grande numa questão de diagnóstico. O que eu falo? Você pega uma criança que estava indo no colégio, socializando, e de repente fica quase 2 anos em casa sem socializar. E de repente volta para o colégio. Aí, de repente, essa criança ela tem uma regressão, de repente ela tem vergonha, de repente ela não fazia xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. E se você usar, às vezes, uma métrica normal, uma régua, quando a gente faz diagnóstico, é quando a gente tivesse uma régua. Aquela régua pode falar, puxa, tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou tem alguma coisa de espectro autista. Só que essas réguas, essas mensurações, foram criadas sem pensar na possibilidade dessa privação social, numa pandemia. E isso, para criança e para adolescente, fez uma mudança muito grande. E, infelizmente, tem profissionais que não se atentaram a isso. Então, ele usa a régua
teoricamente, é a régua adequada, só que foi uma régua feita para medir, não naquele contexto. Então, nós temos hoje, sim, alguns casos de diagnóstico distorcido, né? E aí você entra com medicamento, você entra rotulando, depois você rotula a criança. Meu filho tem isso, tem aquilo, e não é verdade. Você tem a questão da criança, pega uma criança que tinha 3 anos, 2 anos em casa, para ela é a vida dela. Então, de repente, Ela passou mais tempo em casa do que efetivamente isso. Então, ela começou convivendo a desenvolver socialmente. a socialização, colégio, etc. De repente, está em casa, daí como que fica esse abandono dos pais e voltar a socializar. Então, é um choque. Então, não é anormal ter algumas regressões, ter algumas situações diferentes. Então, tem que ter esse olhar. Isso me preocupa muito, porque, como eu falei, muitas vezes você começa a tratar, começa a medicar, começa a fazer terapia, achando que tem alguma coisa, e calma, não é bem isso. Precisa de uma readaptação. Então, tem que ter mais calma. Eu acho que a área da saúde mental, principalmente agora, após a acentuação da pandemia, a pandemia ainda está aí, né, mas ela não está mais tão acentuada, tem que ter muita cautela. A mesma coisa aquela criança que era criança antes da pandemia e passou para a adolescência em casa. Aí tem uns que têm um desenvolvimento da parte social, etc., voltam para a sala de aula já com o corpo mais desenvolvido, uma socialização mais desenvolvida, mas tem outros que não, que faz ao contrário, retrai. E aí você tem depressão, você tem ansiedade, etc. Quais os caminhos que você enxerga hoje que seriam apropriados para esse tipo de diagnóstico? Até com uma visão da escola mesmo, uma visão dos Eu profissionais. acho que é relativizar. Chegou um diagnóstico, chegou um profissional da área da saúde, puxa, leva num outro profissional, leva no mínimo em 3. E coloca assim, puxa, e fala pro profissional, será que não tem a ver com a pandemia? Ele em casa, ele era assim, eu percebi que quando voltou, mudou. Tem que ter esse olhar, será que a mudança, que ele ficou mais ansioso, mais deprimido, mais, vamos pensar o que for que ele esteja passando, foi nessa transição? Então, calma, puxa, tem que trabalhar essa transição, né? Então, é um mundo que para esses jovens, para essa criança e para esse que passou a ser adolescente, é muito significativo. Para nós adultos, a gente passa um pouco, tem muita gente que também está sofrendo, mas se você pensar estatisticamente, a quantidade de vida para eles é muita coisa. E a transição da infância para a adolescência ela já é complexa. E se isso aconteceu durante esse período, é mais complexo ainda. Então, eu diria assim, ter mais cautela ao diagnosticar. Se permita se questionar, né, tanto os pais, as próprias crianças, os jovens que estão nos assistindo. Será que não tem a ver com essa mudança? Será que não merece um segundo diagnóstico, um olhar mais atento? E, Paulo, nesses quase 2 últimos anos aí pós-pandemia, você acha que os universitários, né? Então, você trabalha já com o pessoal que já está saindo de uma adolescência, indo para uma vida adulta, né? Então, ele encara, vamos dizer assim, uma faculdade, uma universidade, que para ele é um mundo novo, né? Como é que você sente assim, um jovem chegando na universidade hoje? Tipo assim, ele está um pouco diferente do que era alguns anos atrás, antes da pandemia? Você sente... Tá diferente. A gente teve várias situações, era engraçado. O primeiro dia de aula, primeira semana de aula inteira, quando a PUC voltou ao presencial, era um caos. E sabe por que foi um caos, estacionamento, tudo? Porque nós tínhamos pessoas que já estavam lá no seu 2º ano de faculdade que também eram calouros, nunca tinham ido. Então, era um mar de pessoas que não sabiam onde era a sala, não sabiam onde estacionar o carro, então virou um caos. Então, desde o estacionar, desde conhecer a universidade, saber onde é a sala de aula, conhecer seus colegas presencialmente. Então, vamos pensar assim, a gente tem 2 anos de aula junto, mas era online, quase os alunos, infelizmente, muitas vezes não abriam a câmera, e, de repente, olha e fala, pô, aquele fulano, esse fulano. Então, teve aquela questão do começar a socializar e, de repente, já tem alguém que já conhecia alguém. E, lógico, aqueles que são mais tímidos ficaram mais retraídos ainda. Então, tudo isso impacta de maneira bem interessante. E também a forma como nós tivemos que sair do presencial. A PUC ela foi muito rápida. Eu estava dando aula um dia à noite, na mesma noite a gente recebeu a mensagem, passamos para o EAD, tinha toda uma plataforma. Nós, professores, recebemos suporte, etc., mas imagine para aquele aluno. De repente, para o calor, puxa, eu tô no mundo universitário, quero conhecer os jovens, quero conhecer as meninas. Essa conexão é o que ele está esperando, né? Ele tem isso. Quer interagir. A PUC é muito bonito, assim como outras universidades. Então, tem aquela questão, eu estou numa universidade agora, de repente, não vou. Então,
a necessidade de fazer o engajamento para online é totalmente diferente. Aí, de repente, agora não, mudou tudo, porque muitos também se acomodaram. Puxa, mas agora eu não preciso mais levantar 10 minutos antes da aula, agora tenho que levantar 1 hora antes. Eu não preciso nem me arrumar, né? Nem abro a câmera. Então, esse se acomodar ele foi complicado. Tivemos, sim, alguns estudantes com mais dificuldade, porque eu acho que os colégios, o estudo inteiro ele foi mais complexo, né? Então, eu senti que alguns alunos vieram com dificuldades mais acentuadas do ensino médio, vamos chamar assim, para entrar na universidade. Então, ter um pouco, nós, professores, vamos entender que esses alunos estão vindo de uma situação diferente de estudo, então vamos, nos primeiros anos, né, nos se adequar no nível de exigência, etc. E Paulo, uma pergunta, até fazer uma analogia com relação ao mundo empresarial, né? Então, você tem uma empresa, a grande preocupação quando você vende o serviço, depois você conseguir fazer um bom onboarding, né? Para que o teu cliente, que você está entendendo, ele consiga utilizar bem a sua ferramenta, você conseguir atender ele de uma forma adequada. De uma forma geral, você acha que assim as universidades hoje, né? Eu estou falando só da PUC, né? Como é que ela está preparada para isso? Porque a gente entende que, vamos dizer assim, as pessoas são muito diferentes, né? Então você tem personalidades diferentes, você tem formações diferentes, né? E você, de repente, você tem aquele mar de gente misturada ali, às vezes num curso, em vários cursos. E como é que essa pessoa, tipo assim, como é que a universidade hoje ela poderia ver, vamos dizer assim, um aluno de uma forma melhor, ter um entendimento de quem que ela está recebendo, né? E poder ter um acompanhamento, vamos dizer assim, levando em consideração algumas especificidades daquela pessoa, né? Até porque você, tipo assim, também é psicólogo, né? Então você tem uma visão um pouquinho diferente de como é que seria esse onboarding, qual seria o onboarding ideal hoje de uma universidade, por exemplo. Olha, a primeira parte da tua pergunta ela é muito complexa. Eu acho que não tem muito como responder. Eu conheço algumas universidades no Brasil, fora do Brasil, mas principalmente quando eu tive a oportunidade de conversar com avaliadores de universidades, avaliadores do MEC, tu fica sabendo de situações extremas. Tem universidade que literalmente é um pagou-passou. Né? É uma questão mercantilista extrema, está nem aí com a qualidade, está só preocupado com o número. Então, eu acho que universidade hoje é que nem a gente pensar em qualquer outro produto. Tem linha de baixíssima qualidade e tem produto premium. Uma universidade premium, né? Eu tenho satisfação de estar numa universidade premium, tem um onboarding, hoje se o aluno tem dúvida, ele tem uma possibilidade de um coaching, um mentoring, que está na PUC lançando o que a gente chama de Open Academy. Eu não sei qual curso eu vou fazer, então eu tenho várias disciplinas que são transversais para ele repensar para onde quer ir, só que isso é exceção. É que nem em outros produtos, né? O premium, o que realmente se preocupa com o cliente, com o estudante, é exceção. Infelizmente, a maioria, cara, quer isso aqui, não quer, tchau. Inclusive, tem alguns estudantes que vêm de outras universidades, às vezes até da pública, e falam, olha, eu prefiro pagar, né? Eu não pagava antes, né? Eu prefiro pagar uma boa universidade porque eu estava perdido, eu não sabia o que fazer, e eu quero uma estrutura, eu quero um acompanhamento, eu quero alguma coisa nesse sentido que você está falando. Numa ideia de um direcionamento melhor, né? De direcionar. Lá, por exemplo, você tem departamento que é o PUC Carreiras, vai ajudar a conseguir um estágio. A gente tem, que a gente falou, o Open Academy que a gente está lançando agora, que tem mentoring, tem coaching, tem uma série de coisas. Tem cada professor... cada turma tem um professor que é tutor daquela turma, então vê se tem um aluno que tem dificuldade, vai conversar, a gente tem uma área da PUC que se chama PUC Acolhe, que tem todo um grupo de psicólogos que ajudam. Puxa, você está com ansiedade, você está com depressão, você está com dúvida. Então, ele literalmente é para acolher o aluno. Agora, isso é o padrão? Não. O padrão não é esse, infelizmente. Né? Que eu vejo assim, pelo Brasil, é exceção. São poucas universidades que realmente têm esse cuidado de acolher. Né? Eu acho que tem o nome do programa lá da PUC diz muito. Então, é difícil não falar da PUC, né? Porque lá nós estamos muito preocupados com essa questão do estudante saber o que ele quer fazer. Porque se o estudante se formar num curso que ele não gosta, ele vai sair falando mal da universidade. Então, não é interessante. Então, além de reter o aluno, é encantar o aluno, ajudar ele na vocação dele. Hoje é normal, eu entrei, sei lá, em marketing, e aí eu vejo que eu quero fazer administração, eu entrei em administração, puxa, agora eu vou para psicologia. Hoje a coisa ela é mais líquida, ela é mais fluida, essa geração ela é mais fluida. Então a gente tem que ter uma boa universidade e deve ter essa preocupação.
Infelizmente, não é o protagonismo que a gente esperava de todas, não só das universidades, mas das escolas também. Né? Infelizmente, a gente não consegue ter esse padrão estabelecido como a PUC tem e outras instituições possuem também. No caso que você enxerga nesse protagonismo, qual é a essência que realmente falta para que a escola possa acolher, como você falou, do acolhimento desses alunos? Escola, você fala universidade? Ou Pode ser universidade ou até mesmo escolas. Né? Colégio, escola é um mundo que eu não conheço muito. Né? Meu foco foi ensino superior. Eu nunca dei aula, por exemplo, em colégio. Então, eu não me sinto tão confortável com uma realidade que eu não conheço. Agora, as universidades elas precisam se atentar, né? O que a gente chama de lifelong learning. Hoje é um aprendizado ao longo da vida. Hoje não existe muito mais o cara se formou, tchau. Eu entrei num curso, vou me formar nesse curso, benção e tchau. Não. Hoje o cara pode, às vezes, entrar, faz um curso curto, vai para outra área, vai se formando, vai adquirindo os skills. Eu acho que essa elasticidade ela deve ocorrer. Por que ela não ocorre com uma maior intensidade no ensino superior? Porque o MEC ele é extremamente regulatório. Diferente de universidades americanas que têm uma liberdade muito grande, no Brasil a gente tem o MEC que fala, tal curso tem que ter, né, tem essas diretrizes, tem que seguir isso. Então, a questão de regulamentação do ensino superior, no meu ponto de vista, ele é muito burocrático, ele engessa muito. Eu não estou falando que tudo tem que ser livre. Por exemplo, vamos pegar um extremo medicina. Cara, o cara tem que sair médico. Mas eu poderia deixar as próprias universidades, ou pelo menos as boas universidades, terem uma flexibilizar um pouco mais. Né? A gente tem curso que vem a receita prontinha do MEC. Tem que seguir isso. E você tem que ter, de certa forma, uma conexão com a realidade que eles estão vivendo hoje. Né? Porque senão você começa a ensinar, vamos dizer assim, o meu filho fazendo administração, depois passou para a economia, e praticamente aprendendo algumas coisas que eu aprendi em economia há 40 anos atrás, né? Sim. Então, tipo assim, vendo o que já mudou de vida, o que tem de novidade, poderia ser uma coisa um pouco mais dinâmica para justamente você trazer essa... Ser dinâmica e um professor de universidade, lógico, de ponta, ele tem que estar atualizado. E estar atualizado hoje é uma busca. Eu falo assim, a área que eu estudo muito, que é do meu doutorado, estresse. Eu não posso falar que eu estou atualizado em estresse, porque com certeza agora, durante a nossa gravação, vai ter algumas dezenas de artigos sendo publicados. Então, estar atualizado é uma busca. Quem acha assim, não, eu me graduei ou eu fiz um doutorado em tal tema, então eu já sei, eu domino, não, você já está desatualizado. Eu sempre brinco assim, quem faz um doutorado, um PhD, não pode achar que é PhD Deus. Exatamente. Tem pessoas que acham, não, agora eu domino tudo, agora eu já sei tudo, não preciso mais me atualizar. Está ferrado. Vai estar desatualizado. E nas boas universidades, né, os alunos também cobram para ela ser boa. E hoje você tem, desde perguntar para a inteligência artificial, perguntar para o Google, etc. Se o professor não tiver atualizado, ele cai. Né? Puxa, professor, mas tem outra teoria aqui que fala diferente. E aí? Então, nós temos, né, muita capacitação. Muita capacitação. E tem que ter. E o professor aí ele tem que trabalhar o seu ego, a sua vaidade. Puxa, eu sou um eterno aprendiz. Não pode achar que, não, eu sou um professor universitário, eu estudo, eu preparei meu PowerPoint, meu slide, agora está tudo prontinho, todo semestre eu vou lá e repito. Esqueça. Já foi assim. Quando eu comecei a dar aula, era mais assim. Esperava lançar um novo livro, uma nova versão, atualizava um pouquinho. Hoje, todo semestre, eu repenso todo o material que eu vou ministrar. As atividades, será que estão coerentes? O que eu estou pedindo está coerente? Com esse boom do chat GPT, por exemplo, muita coisa mudou. É exatamente isso, um ponto que eu queria tocar. A questão da inteligência artificial hoje, por exemplo, né? Como é que a universidade ela analisa isso chegando em que é anunciado praticamente que alguns cursos são praticamente já hoje ultrapassados, né, para essa geração que já ainda está estudando realmente, fazendo uma universidade. E como é que isso é passado para os alunos, Paulo, no sentido de assim, como é que vocês têm que se adaptar, como é que vocês podem utilizar a tecnologia a favor do desenvolvimento pessoal de vocês de carreira? Olha, vou falar um exercício. Eu estava refletindo sobre isso um tempo. Eu lembrei de um exercício que eu passava para os estudantes da disciplina de empreendedorismo bem no começo. Para eles irem na biblioteca e pegarem 3 definições do que é empreendedorismo e escrever. Eu já pedia para escrever à mão, né? Não era só copiar e colar. Então, minimamente, se ele não for até a biblioteca, ele vai ter que escrever à mão. Hoje, nisso, nem precisa, né? Porque hoje, só perguntar 3 autores para o ChatGPT, ele dá, é muito fácil, não precisa nem ir para a biblioteca. Então, hoje, o que eu faço? Pessoal, vocês têm 10 minutos aqui na sala de aula, peguem seus celulares, vão no ChatGPT, vão no Google, peguem
teorias, o que é empreendedorismo, aí depois em trios discutem e venham aqui na frente e defendam qual que vocês gostaram. Ou seja, eu não posso, como professor, achar que eles não vão utilizar. Então, eu faço eles utilizarem. Só que eles vão ter que ter um nível de cognição maior. Defenda por que você escolheu essa definição. Lógico, algumas coisas eu vou pedir, pessoal, vocês vão ter que pegar tal livro, vão trabalhar tal capítulo, etc. Aprofunda, né? Vai aprofundar. Mas muitas coisas, aquilo que é só um Ctrl+C, Ctrl+V, aquela pergunta que é simples, eu tenho que saber que o aluno vai utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial é muito boa. Assim como eu também utilizo em sala de aula. Eu utilizo em sala de aula e falo, pessoal, vocês sabem o que o ChatGPT está falando que é empreendedorismo? Está aqui, eu tenho um slide, está lá. Eu até faço um videozinho para aparecer, né, digitando a pergunta, a resposta, fica bonitinho e tal. Então, quer dizer, eu sempre acho assim, uma tendência é como uma onda. Ou você vai surfar essa onda, ou essa onda vai te destruir. E você sente que, por exemplo, assim, você é um professor, a gente vê que está ligado muito à parte do empreendedorismo de ponta, né? Procurando coisas novas, diferentes, né? Você sente que isso acontece também com os demais assim, parceiros seus, os pares da universidade, ou tem muita gente que está realmente reclamando muito dessa inteligência artificial que está surgindo aí de uma forma avassaladora? Aí eu falo para você de novo, né? Tem universidades que não estão preocupadas tanto com a qualidade. Aí eu acredito que não tenha essa exigência. Agora, a universidade de ponta, sim, é capacitação, o professor ele é exigido. Você tem que estar nesse ritmo, senão você tem chance de você ser desligado, né? Alguma coisa acontecer, porque muda. Então, a gente tem discussão de colegiado de professores. Todo início de semestre a gente tem reunião de time de professores, fim de semestre discute também. Então, é uma construção contínua. Mas, de novo, não são todas as universidades. Tudo isso dá trabalho, é a hora, etc. Então, e precisa ser assim. A universidade ela já é mais lenta. Vamos pensar, tem muitos cursos de graduação, 4 anos, 5 anos, tem cursos de 6 anos. Então, já é uma formação mais lenta, ela não é rápida. Então, se eu, durante essa jornada, não tiver um repensar, e repensar naquilo que pode ser repensado, né? Aí a coisa fica muito complicada. Por que repensar no que precisa ser repensado? Por exemplo, o João, ele se matriculou no curso A. Quando ele assina um contrato, ele se inscreveu naquele curso, naquela matriz. Então, aquela matriz de disciplinas eu não posso mudar. A gente, como professores, decidiu mudar, vai ser só para o novo entrante. Então, ele vai cursar os 5 anos, 4 anos, aquela matriz. Então, a gente vai melhorando dentro daquela matriz o que dá para ser melhorando e já pensando na nova matriz. De novo, por que eu não posso mudar o curso em andamento? Questões do MEC, etc. Por isso que eu falo, algumas coisas engessam muito. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, por que uma universidade às vezes não consegue ser tão ágil como os cursos que não são formais, não são um nível superior? Por causa da questão de exigência, questão de regulamentação. Nós conseguimos ser ágeis em cursos curtos, cursos livres, que a universidade também oferece. Mas a agilidade ela é diferente, porque a formalização ela é diferente. Legal. Dentro da área do empreendedorismo, um assunto que me interessa muito é saber como que, né, você, Paulo, doutor Paulo, né, que hoje tem o PhD e tem toda essa formação, consegue combinar essa expertise da psicologia clínica com o empreendedorismo? Porque no ouvido nosso leigo parece uma coisa muito distante. E, na Adorei verdade... a pergunta. Não está distante. Está perto, anda de mão dada. Empreender é atitude, é comportamento. É modelo mental, o famoso mindset. O empreendedor é aquela pessoa que consegue enxergar a oportunidade. O empreendedor é aquela pessoa que, quando erra, fala assim, é uma oportunidade para fazer de novo e melhor. Isso é comportamento, isso é atitude, isso tem a ver com padrão de personalidade, tem tudo a ver com psicologia. E como... Lembra que eu contei um pouquinho a minha história? Eu comecei a pesquisar, estudar psicologia, em paralelo eu também comecei a empreender. Eu começava a ver isso. Cara, olha, comportamento, que eu estou aprendendo sobre comportamento humano, eu tenho que aplicar no empreendimento que eu estou montando. Totalmente ligado. Então, quando eu dou aula de empreendedorismo, quando eu dou mentoria, quando eu estou numa aceleração, etc., eu foco muito no comportamento. E sabe o que é mais interessante? Investidores, principalmente early stage, investidor anjo, conversando com vários, eles focam no time, nos skills, nas pessoas, porque o projeto provavelmente vai mudar, o que eles chamam de pivotar, ele vai ajustar. O time tem condições de mudar, está aberto à mudança, se permite, tem resiliência, ou seja, parte da psicologia. E para ser um empreendedor hoje, quando a gente está falando dos skills, quais são os grandes desafios que você enxerga? Eu acho e oportunidades também, né? Não só desafios, mas oportunidades também. Cara, eu acho que a inteligência artificial está aí, acho que está um momento único, né? Vamos falar da principal, né? O ChatGPT, o OpenAI,
há pouco tempo liberou a possibilidade de se fazer integração, fazer APIs. Então, você vai pegar todo aquele motor de inteligência artificial e embarcar na tua solução. Eu acho que esse é um momento único e daqui a pouco vai ter tanta coisa sendo feita já embarcada, tantos APIs sendo utilizados, que vai passar essa onda. Então, eu acho que aquilo que você gosta, a gente sempre tem que empreender naquilo que gosta. Eu gosto de pet. Puxa, o que eu poderia trabalhar utilizando inteligência artificial? O que já tem de API, o que não tem, o que eu posso fazer melhor? Eu acho que a gente está numa lacuna de tempo propícia para isso. Eu gosto de educação. O que eu posso integrar com a ChatGPT ou com outras? Está vindo aí a do Google, que é o Bard. Vai vir uma forte chinesa também daqui a alguns meses. Mas está numa lacuna temporal que isso está começando. E isso é muito bacana. Então, para quem gosta de empreender, que é um desafio bacana, que tem bastante chance de dar certo, eu acho que é essa mescla. E, de novo, quando você coloca inteligência artificial, quando você coloca automatização, eu acho que você tem que equilibrar o que vai ter também de calor humano, de atendimento personalizado, etc. Se conseguir equilibrar essas duas coisas, eu acho que é um diferencial maior ainda. E dentro dessa tecnologia e todas as inovações que estão vindo, como vai impactar e como é que você enxerga o comportamento o impacto dentro da psicologia clínica no futuro? Já está impactando. Tem psicólogos que estão xingando a inteligência artificial, que estão achando que é um monstro, que tem que proibir, porque a inteligência artificial ela faz aconselhamento. E eu mesmo já fiz teste e é bacana. Estou triste, o que eu devo fazer? Estou me sentindo ansioso. E vai. E tem pessoas que falam, não, vai substituir o psicólogo. E eu acho que não, é que nem sala de aula. Eu já tive um paciente que ele falou, pô, Paulo, é isso que eu estou falando com você e eu tenho vontade de falar com o ChatGPT. Eu falei, então fale e traz na próxima sessão. Então, as respostas da inteligência artificial, do aconselhamento da inteligência artificial, em vez de eu ficar com medo, nossa, daqui a pouco ele vai me trocar, não, traz, vamos aprofundar, vamos fazer junto. E quem sabe um dia... Até porque podem surgir pontos que, de repente, não foram nem abordados, né, Paulo? Lógico. De repente, vão trabalhar juntos. Faz ele repensar e ver outro ponto de vista. Quem sabe um dia eu tenho uma inteligência artificial que me ajude. Sei lá, fique com um ponto aqui. Não, Paulo, lembre dessa teoria. Sei lá o que vai acontecer. Mas, de novo, eu acho que inteligência artificial é uma tendência. Ou eu vou surfar essa onda, ou essa onda vai me derrubar. E, né, um dos grandes expoentes da inovação é um cara chamado Schumpeter, um economista. E ele fala, né, da destruição criativa. Então, ele fala das ondas, dos ciclos que vêm e vai destruindo o antigo para dar espaço para o novo. Então, eu achar que a inteligência artificial vai destruir a minha atividade é porque eu não estou enxergando como que eu devo me reciclar. Ou até me adaptar, né? Porque se adaptar. Tem que ter adaptabilidade. Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, é aquele que se adapta. Então, aquele psicólogo que está com medo, falando isso é besteira, ou nossa, isso aí nunca vai afetar, vai e já está afetando. Eu já tive pacientes e foi uma experiência muito bacana. E eu até recomendo, psicólogos, abram sua cabeça, testem, usem a inteligência artificial, se desafiem, porque daqui a pouco isso vai ser muito cotidiano. Daqui a pouco vai ter, sim, aconselhamento, vai ter uma API focada em aconselhamento. Está aí, montar uma startup de aconselhamento psicológico utilizando o motor do ChatGPT. Não sei se já tem, eu não vi, mas está aí uma oportunidade para quem quer empreender. Perfeito. A Ideia Essência é uma empresa que se preocupa muito com o desenvolvimento de soft skills e hard skills. Então, a gente chama até de life skills, academia de life skills, que são as competências para a vida como um todo. E a gente entende que esse desenvolvimento tem que partir desde o nascimento de uma criança, né, até o último suspiro. Né? Independentemente da sua idade, é um desenvolvimento. Há muita preocupação com os hard skills e os soft skills universidade e pós-universidade. E é uma falta de preocupação anterior. Né? E eu queria ver qual que é a tua opinião sobre esse desenvolvimento dos soft skills e de hard skills, né, para o pré-vestibular, né? Ou a gente sempre fala muito, vou fazer uma pós-graduação, mas a pré-graduação, né, das crianças ali, principalmente dos adolescentes que hoje precisam bastante ter acesso a esse tipo de assunto. Né? Ótima pergunta. Você perguntou, eu me lembrei do cara que traz, né, esse tema para o mundo, que é um cara chamado Klaus Schwab, que é o cara que fundou e atualmente produz o Fórum Econômico Mundial. E lá, vamos pensar assim, é onde se encontram os principais CEOs, os principais primeiros-ministros, presidente, quem domina a economia se encontra nesse fórum. E o Klaus Schwab começou a perceber com o tempo que somente hard skills não estava mais sendo suficiente para as grandes companhias, para a grande economia, para quem realmente tem dinheiro sobreviver.
que de repente surgia um negócio pequeno, flexível, etc., e estava quebrando os grandes. Então, essa é a origem da questão de soft skills. É o cara lá do Fórum Econômico Mundial. Ele começou a falar: empresas trabalhem em soft skills, eles precisam ser resilientes, eles precisam saber que às vezes precisa mudar, eles precisam abrir a cabeça, né? Precisa de inteligência emocional, precisa de resiliência, poder de negociação, tudo aquilo que são em soft skills, porque eles já tinham um hard skill. E eu acho que quando a gente fala de um pré-universitário, a gente tem que lembrar assim: puxa, será que ele já tem o hard skill? Se ele não tem, ele tem que ter, mas ele também tem que ter os soft skills. Porque o pré-universitário, o que ele vai precisar? Puxa, inteligência emocional, para saber a jornada de trabalho, quanto que ele consegue estudar, a resiliência. Ele fez um simulado, não foi bem. Puxa, então não vou desistir. Na época eu não fui bem no simulado, que eu já perdi aquele ano. Então, ele tem que desenvolver os soft skills para ele, nesse momento de vida, conseguir adquirir os hard skills, que são os conhecimentos técnicos, que provavelmente são os conhecimentos técnicos que vão cair no vestibular. Então, tem que andar de mão dada. Eu, às vezes, me preocupo quando há uma supervalorização. Não, tudo é soft skills. Não. Vamos lembrar da origem. Antigamente só se tinham hard skills e, pela ausência de soft skills, começou a se valorizar os soft skills. Mas o hard skills ele é tão importante quanto. Então, você tem que ter um fortalecimento dos dois. Eu não sei se isso existe em cursinho, mas eu acho que seria muito bacana. Aconselhamento psicológico, ajudar o cara a definir carreira, que a gente chama de orientação profissional, ajudar ele na gestão do tempo, ensinar várias técnicas mais emocionais, mais cognitivas, para ele conseguir estudar, para ele passar no vestibular e para ele ser uma pessoa melhor. É isso que você falou do Fórum Econômico Mundial, Paulo, bem interessante. Eles divulgaram uma pesquisa do futuro do trabalho em 2020, né? E é uma pesquisa bem extensa do Fórum. E, além de ser, praticamente, eles pegam todos os principais países do mundo, e no caso, especificamente do capítulo Brasil, né? Dos 15 principais skills que teriam que ser realmente mais importantes, que os CEOs consideram mais importantes, 10 são soft skills. E 5 seriam mais ligados a hard skills, né? Então, a questão do lifelong learning que você colocou, a questão da criatividade, resiliência, você ter uma adaptabilidade, colaboração no trabalho, né? Comunicação. Mas aí você fala a questão também, a programação, você ser um especialista, de repente, em IA, conseguir aplicar isso de uma forma prática, né? Aquele conhecimento de uma forma no hard mesmo, né? Mas então, bem interessante, né? É a questão da mistura, né? A gente sempre vai precisar do hard, vai precisar do soft e você E conseguir... o hard ele é muito fácil de você verificar. O cara tem, às vezes, uma certificação, tem um diploma, você faz um teste, uma simulação, você verifica o hard. E agora os soft skills? Dinâmica de grupo, etc. Mas é no dia a dia que você vai verificar. Então, até o pessoal de RH às vezes fala assim, o hard skills hoje, você tem que... Se você não tiver o hard skills, você não vai nem ir para entrevista de emprego numa boa empresa. Aí o soft skills vai ser o diferencial para você entrar e principalmente para você permanecer. Se não tiver soft skills, você às vezes até entra, mas você não permanece. Né? Por exemplo, eu sou programador, eu gosto de computador, eu vou falar de programador porque eu já fiz algumas coisas com o pessoal de TI que tem, por natureza, uma afeição maior à parte mais racional. É uma lacuna muito grande disso. Não, eles gostam da parte racional, eles gostam do computador. Então, a formação é muito hard, ela é muito focada nisso, e geralmente são pessoas que gostam. Eu sou mais racional, não gosto tanto de interação. Mas hoje, às vezes, o cara lá que está lá programando um front-end, ou sei lá o quê, ele vai ter que se interagir com o designer, ele vai ter que interagir com um cara que rodou um Scrum, ele vai ter que interagir com pessoas. E no passado você tinha, não, eu sou programador, cara, fala que eu tenho que programar e não me incomode. Eu entrego para você e bola para frente. Não, esse perfil não cabe mais. Então, se eu sou muito hard e eu quero me destacar no mercado, eu tenho que trabalhar os soft skills. Eu sou um cara extremamente comunicativo, me dou bem, tenho inteligência emocional, etc. Então, cara, foque bastante no teu hard. Lembre, as duas coisas são importantes. Uma boa empresa, para você que está na universidade, para você que está querendo, né, se formar, se você não tiver um bom hard skills, você nem entra. Agora, para você crescer e para você permanecer, você vai ter que ter o soft. É isso que eu acredito. E as competências que você enxerga hoje que seriam fundamentais, você que recebe os alunos do ensino médio, né, que soft skills hoje que você enxerga que seriam primordiais as escolas se desenvolverem para ajudar nesse acolhimento dos alunos na universidade? Eu vejo que faltam para alguns a saber lidar com a frustração. Sim, ele recebe um feedback negativo, ele não vai bem numa apresentação de trabalho, às vezes parece que desmorona. E, de novo, a pandemia acentuou, porque eu acho que
Daí não precisava apresentar trabalho, a apresentação online às vezes era diferente, né, em muitos colégios. E aí vai para a faculdade, que nem eu falei, hoje é muito mais... um bom ensino superior ele é focado em competência. Então, vai lá e me demonstre a sua competência. Então, você tem que demonstrar a competência. Eu não quero mais que decore. E aí, muitas vezes, ele se frustra. Ele estava acostumado ao modelo decoreba e, cara, agora você vai ter que mostrar que você tem essa competência. Nós lá trabalhamos com um ensino por competência. E aí ele se frustra e tem uns que aí acham que são péssimos e se desmoronam e não tem ali uma estrutura psicológica para isso. Sendo que não, cara, você está aqui para aprender, você errou, show, vamos ver o que você errou, o que tem que ser feito, vem aqui que eu te ajudo. Então, no meu ponto de vista, o principal ponto é saber lidar com frustração. E nessa esteira, as universidades deveriam preparar mais quais soft skills para o mundo de trabalho, para a vida como um todo, para ele enfrentar? Porque dos 20 até os 40, 50 anos é aquele período de luta, né, onde você vai buscar o seu lugar, vai buscar desenvolver a sua profissão e tudo mais. E que skills que a universidade deveria se preocupar hoje? Olha, eu gosto muito do que a gente tem feito. Por exemplo, você tem espaço para o aluno desenvolver questão de internacionalização, você vai aprender outras culturas. Você tem espaço para o cara ir para a parte de artes, de esporte. Por exemplo, alguém pode falar assim, puxa, Paulo, mas o que isso tem a ver? Eu já cheguei a recomendar para mais de um paciente, por exemplo, fazer um curso de teatro. O cara tinha dificuldade em algumas soft skills, comunicação, etc. Eu falei, cara, além da terapia, faz um curso de teatro. Então, você ter uma universidade realmente, né, a gente brinca lá que a gente tem uma multiversidade, você ter cultura, você ter arte, você ter esporte, você ter internacionalização, né? Você está fazendo possibilidades de gerar os soft skills. E também, lógico, a condição na sala de aula. Cara, apresente um trabalho, quer dizer, saber se comunicar, saber ouvir o outro, saber avaliar, né? Então, tem todo um conjunto de situações que tem que ter no ensino superior para o cara sair bem formado, né? Visita técnicas, fazer networking, conhecer o mundo real. O ensino superior hoje ele não pode ser aquela coisa distante, teórica, longe da realidade de mercado. Uma das coisas interessantes, né, hoje uma das megas tendências que a gente tem discutido é o excesso de ausência, né? Problemas de relacionamento mesmo. E a gente enxerga hoje uma sociedade muito conturbada. E a comunicação que é feita disso, né, da forma como se comunica que a sociedade está, supostamente ou não, dizem que a nossa sociedade está doente, né? Ela tem uma certa dificuldade de relações. O que, nesse ambiente mais estudantil e universitário, né, ela acaba sendo mais influenciadora na sociedade, ou ela também... ou é o inverso. A sociedade influencia muito nas conduções da própria universidade, influenciando até no seu próprio comportamento. E qual que seria o grande papel da universidade nesse sentido? Boa pergunta. Eu acho que é uma via de mão dupla. A universidade faz parte dessa sociedade, né? O aluno que está lá, ele é o aluno que está na sociedade, o professor o colaborador da universidade. Então, a universidade ela é uma micro-sociedade que faz parte de uma sociedade um pouco maior. Então, a interação, a influência ela é mútua. O papel de uma boa universidade é formar um bom cidadão, é formar uma pessoa, né? Eu venho, de novo, eu vou falar um pouco da onde eu trabalho, né? Estou lá há quase 15 anos. A gente tem lá uma instituição que tem valores muito, né, fortes, é uma pontifícia universidade católica, tem todos os seus valores. Então, a questão de ética é muito forte. De novo, não são todas as universidades que levam isso a sério. Não estou falando que tem que ser uma universidade católica, não. Mas toda universidade tinha que zelar por princípios éticos, por princípios de formar uma pessoa boa. Que tem até o nosso ex-reitor, né, o irmão Clemente, ele falava assim, o cara que se formar na PUC ele tem que ter 2 diplomas, o da graduação que ele fez e de gente boa. Ele falava isso em toda a formatura. E eu acho que isso deveria ser para todas as universidades. Quem que eu estou formando? Que tipo de pessoa eu estou formando? Qual é dentro do percurso da universidade que ele está, a trajetória estudantil dele, como que eu estou trabalhando para ele ser um ser humano melhor, para ele entender que a sociedade está doente? Então, nós temos disciplina de ética que vão trabalhar tudo isso. Todos os cursos têm, é obrigatório. Nós temos o que a gente chama de projeto comunitário. Os estudantes vão impactar positivamente a comunidade. Então, vai ver alguém que está sofrendo e ajude. E eu, como ex-estudante da PUC, falo que isso transforma.
Geralmente é um projeto assim, não quero ir, puxa, coisa chata, mas você vai lá e quando você... Eu fiz o projeto comunitário num asilo. Cara, aquilo mexeu comigo. Você vai lá e conta uma história para um idoso de um asilo carente, você vê aquele sorriso, você vê que você está impactando uma vida, aquilo te traz um ganho que eu nunca tinha tido. Então, me ajudou a me formar enquanto pessoas. Então, eu acho, de novo, as universidades deveriam ter esse papel. Agora, infelizmente, eu acredito que a minoria tem essa preocupação. Assim como a gente pode falar assim, qual que é o papel de um colégio? Puxa, o colégio, o ensino médio tem que ensinar lá, tem as diretrizes para ensinar. Mas a gente vê várias pessoas que às vezes terminam o ensino médio e são analfabetos funcionais. Quer dizer, você tem às vezes uma política de não reprovação. Vai passando para frente, principalmente em colégios, em algumas regiões, etc. E aí? Então, e você tem colégios de ponta que o cara sai, às vezes, sabendo mais que algumas pessoas formadas de uma universidade ruim. Então, é um mundo muito desigual. Então, o colégio também tem que se preocupar com essa questão da cidadania. Que aluno eu estou formando? Né? A gente vive um país que tem uma polaridade, por exemplo, política e ideológica absurda, que não leva a nada. Quer dizer, vamos ensinar as pessoas a pensar o melhor para o país? Vamos pensar que sempre os extremos são perigosos? Né? Agora eu vejo não. Muitas vezes eu tenho colégios, algumas universidades que puxam para uma polaridade. Quer dizer, caramba. E o aluno que pensa diferente? A universidade tem que ser o espaço das pessoas que pensam diferente. Tem algumas instituições que, se você pensar diferente, você é excluído pela comunidade acadêmica. E isso é perigoso. Isso é o oposto do que uma universidade deveria ser. Então, eu acho que essa polarização que existe hoje política no Brasil, ela também faz com que a nossa sociedade seja doente. De novo, eu acho que quem está em algum dos polos extremos é perigoso. Você tem que pensar no país, no estudante, formar uma pessoa melhor. Uma pessoa crítica. Puxa, fulano fez algo errado, ok, ele pode errar, e errou. O outro também errou, ok. Agora, você falou de agressividade, né, essa questão que conversou um pouco antes de atentado, etc. São ações extremas. Né? A gente vê países que têm essa questão muito extrema e isso acaba acontecendo. Paulo, uma pergunta, eu acho que é interessante do ponto de vista sua como psicólogo, né? Como é que você vê hoje, por exemplo, dentro do mundo moderno, em que o pai e a mãe praticamente têm que trabalhar, não consegue praticamente estar em casa, cuidando dos filhos, ajudando nessa educação? Você sente que há uma transferência, vamos dizer assim, de responsabilidade em que as escolas e depois as universidades possam educar seu filho? Como é que você sente isso no seu atendimento? Se é uma coisa que realmente uma demanda assim grande, uma coisa que você percebe bastante? Tem, com certeza. Os pais demandam, às vezes por colégio, coisas que não é o papel do colégio. Né? Demandam para a universidade coisas que também às vezes não é o papel da universidade. Então, algumas questões de educação, de formação, tradicionalmente é o papel da família. Seja essa família composta da estrutura que for. Né? Quem que é a figura paterna? Quem que é a figura materna? Né? Quem que vai ensinar algumas coisas para essas crianças ou para esses jovens? Ensinar limites, etc. Se você querer só delegar, é muito complexo. Né? Tem coisas que a estrutura familiar tem que fazer e faz a diferença. A gente vê alunos que são melhores, são mais educados, conseguem performar melhor, eles têm uma rede de apoio, né? A psicologia chama rede de apoio, uma estrutura familiar mais sólida, mais concisa. E, de novo, eu não estou falando que o pai tem que ser o homem, a mãe tem que ser a mulher, estou falando de uma estrutura, figura paterna, figura materna. Se eu só querer delegar, eu estou achando que eu estou me isentando dessa responsabilidade. Não, desculpa, você não está. Eu tenho pouco tempo, mas use o seu pouco tempo com o seu filho. Utilize o fim de semana. Ele tem uma tarefa de casa, faça junto com ele. Mostre que é importante fazer a tarefa de casa. Mostre que é importante. Fez alguma coisa errada no colégio, chegou lá um bilhetinho, eu tenho filho pequeno, às vezes chega lá o bilhetinho. Não, eu trabalho o dia inteiro, eu nem vou ver o caderno do meu filho. Puxa, eu estou me ausentando, eu estou falhando enquanto figura paterna. Então, achar que eu estou delegando é uma visão distorcida. Eu não tenho tempo. Puxa, mas você escolheu ser pai ou ser mãe. Exato. Ou assumir essa figura de pai ou figura de mãe. Então, tem que ter uma compensação. A vida hoje é corrida, a maioria das pessoas trabalham bastante, mas você vai ter que achar um buraco na sua agenda para também ser pai, também ser mãe, também ser ou essa figura de pai e essa figura de mãe. Senão você está se falhando enquanto figura paterna ou materna. Perfeito. E na tua visão de empreendedor? Bora! Como você vê o empreendedorismo, né? Quais são as habilidades hoje que você enxerga que são
fundamentais, essenciais para um sucesso de um empreendedor? Aprender com o erro. Tem na PUC lá, a gente tem dezenas de projetos empreendedores que nós começamos todo semestre, todo ano. Aqueles que vão para frente não são aquelas melhores ideias iniciais, são aqueles que aprendem com os erros. Vai como se fosse... não, o termo que a gente utiliza hoje é modelo de negócio. Então, você vai modelando, é como uma argila. Eu acho que o meu cliente vai ser A, eu penso que o meu produto vai ser o B. Então, puxa, eu descobri que não é tão A, eu vou modelando. O meu produto não é bem esse, eu vou modelando. Qual que é o que dificilmente vai dar certo? Aquele que se apaixona por uma ideia e fala, não, eu quero fazer esse produto porque eu sei que as pessoas vão comprar. Cara, o mercado hoje ele muda muito, você vai sempre ter que estar mudando, você vai sempre ter que estar ajustando. E tem muitas pessoas que se apegam à ideia, se apegam ao projeto. Não, se não for assim, eu não quero. Ok, o mercado ele é cruel. O mercado vai fazer com que não compre, não fature e você vai morrer o projeto. Então, de novo, acho que a resiliência é a capacidade de aprender com os erros e ir modelando. E humildade, aprenda, vá conversar com pessoas. Você quer empreender na área da nutrição? Com quantos nutricionistas você já conversou? Com quantos estudantes de nutrição você já conversou? Eu vou trabalhar na área da nutrição, mas, sei lá, na parte de restaurantes. Quantos cozinheiros você já conversou? Quantos donos de restaurantes você já conversou? Então, vá construindo um repertório. Agora, tem pessoas que acham que não, eu mesmo vou fazer aqui, vou baixar uma ferramenta, um business model canvas, eu vou fazer, eu sei, eu domino. Esqueça. Hoje tem que ter cocriação, você tem que ter essa humildade de saber assim, cara, eu preciso estar em rede, eu preciso compartilhar a minha ideia. Porque um erro muito comum é assim, alguém vai copiar a minha ideia. Para. O valor de ideia é zero. Tem, às vezes, alguns alunos que chegam lá, Paulo, eu estou com uma ideia muito boa, como que eu faço? Quero patente. Eu falo, cara, nem cabe patente e ideia, cara. Procura no YouTube lá, pitch, etc. Você vai ver uma galera fazendo pitch, divulgando suas ideias, investidor investindo. E por que ninguém rouba a ideia? Porque já é difícil eu tocar a ideia, a minha própria ideia. Eu diria que 90% tem ideia empreendedora e não executa. Então, imagine pegar a ideia do outro. Geralmente, o empreendedorismo dá certo naquilo que eu gosto, que eu tenho paixão. Eu vi que algo deu certo, tá? Entendeu? E que é um grande desafio também, né? Porque se a gente tem uma geração hoje que não está sabendo lidar com a frustração, né? Porque qualquer erro pode derrubar, como é que eles vão ser empreendedores de sucesso no futuro? Adorei a pergunta. Vamos voltar lá ao Fórum Econômico Mundial. O que o Klaus Schwab está falando recentemente? Que isso vai formar um novo abismo. Nós tínhamos um abismo socioeconômico das pessoas. Muitas vezes, assim, aqueles que têm condição de estudar, de se formar, etc., vão ter uma classe social melhor e se forma desigualdade. O que o Klaus Schwab, né, o cara que trouxe soft skills, está falando? Que agora não. O cara hoje, ele pode até ter nascido mais pobre, dificuldade de ter um ensino de qualidade, mas se ele tiver os soft skills, se ele perseverar, se ele tiver resiliência, ele vai dominar. E a maioria vai ficando para trás. Então, ele falou assim, está nascendo uma nova desigualdade. Isso vai prejudicar as grandes companhias. Por isso que se fala tanto de soft skills. Não é porque ele é bonzinho, porque ele está preocupado. Eu preciso de muita gente com soft skills e hard skills para as grandes empresas continuarem grandes. Entende? Certo. Então, é um novo abismo. A maioria não está tendo. Não, tentei uma vez, não deu certo, não quero mais. Cara, e aí a gente tem dificuldade de empreender, sim. De formar novos empreendedores, sim. E tem alguns assuntos que são muito interessantes, né, quando a gente fala em soft skills, que há uma certa dificuldade de compreensão, até por parte das universidades, de uma forma geral, uma preocupação por parte das próprias empresas, das instituições como um todo. Vou dar um exemplo, um soft skill que fala sobre espiritualidade. Não estou dizendo no âmbito e no campo da religiosidade, estou dizendo da espiritualidade, né? De como você levar, né, isso ao longo da vida. Você começou fazendo yoga, começou a fazer tal, né, meditação e tudo mais, e levar isso para essa turma, né, de saber que você é um ser orgânico com água, inorgânicos e tal, mas tem uma espiritualidade por trás e desenvolver isso ao longo do tempo. Sabe que o termo espiritualidade ele é tão complexo na língua portuguesa que, quando a gente fala do que é o ser humano, às vezes a gente não fala da espiritualidade. A definição da OMS é que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Mas o termo espiritual parece que puxa para a religiosidade, ou sei lá, alguma coisa kardecista, etc., e não tem nada a ver. O que se fala? Que o ser humano, quando ele acredita em algo,
Nem que seja, tem alguns que falam, não, mas eu sou ateu, mas você acredita em você. Você acredita na tua força de vontade. Você ter algo no que você acredita. Eu sou católico, acredito em Jesus. Eu sou kardecista, acredito nos espíritos. Eu sou evangélico, acredito na palavra da Bíblia, em Jesus. Eu sei. Então, você acreditar em algo te ajuda a você ser mais saudável, ser mais feliz. E esse encontro com o seu eu interior, então muitas vezes a gente não usa o termo espiritualidade, fala assim, se encontrar você com você mesmo. Autoconhecimento. Dentro da tua religião, ou se você não tem religião, é você com você mesmo. Então, trabalhar isso também é importante. Você trabalha isso, por exemplo, eu dou aula em cursos da Escola de Negócios, na área de gestão de pessoas, então a gente trabalha isso de liderança inspiracional, que tem que inspirar as pessoas, como que você trabalha para você inspirar, você tem que estar bem, então a gente trabalha esse tipo de conteúdo, e na psicologia, lógico, a gente trabalha com um nível de profundidade muito maior. Mas tem que trabalhar, não dá para ignorar a dimensão, que o termo técnico é espiritual, mas que traz essa dificuldade linguística. Então, muitas vezes eu falo assim, você estar bem com você mesmo, você acreditar em algo, isso é importante, isso tem que ser trabalhado. Uma técnica muito forte que ajuda nessa conexão do eu com o eu mesmo é, por exemplo, o mindfulness, que é um tema que está em alta, está sendo até considerado uma abordagem da própria psicologia, eu trabalhar através do mindfulness, ou seja, eu me desconectar daquele monte de ruído que está na minha mente. Puxa, deixa eu entender quem sou eu. Né? Estar presente, né? Estar presente. Exatamente. Que basicamente é o que significa o mindfulness, né? É você participar totalmente daquele momento, né? Estar presente para poder aproveitar ao máximo. Exatamente. Que muitas vezes a gente vive no passado, ou seja, estou com preocupação do que deu errado, ou eu já estou pensando, putz, eu vou sair daqui, vou ter que ir no banco, tá, e agora? Aproveita esse momento que você está aqui agora. E é muito difícil. Né? Isso tem pessoas que precisam fazer terapia para conseguir fazer isso. Então, essa conexão com o presente ou com algo que acredita, etc., é extremamente interessante. Então, o autoconhecimento, voltando ao que você tinha dito no começo sobre diagnóstico, o autodiagnóstico, né, de se compreender profundamente, até para poder trabalhar com equipes multidisciplinares, por exemplo, né, se compreender os formatos que existem dentro das organizações e, enfim, escolas, universidades. Eu acho que você tem que ter a tua autopercepção, você tem que ter alteridade e empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, entender o outro. Você tem que estar bem com você mesmo, você tem que estar bem com o outro. Né? Você tem que ter... Aí é o mundo ideal. Lógico que não é fácil, né? Tem pessoas que às vezes passam por situação de trauma, situações de dores, e quando começam a olhar para dentro de si mesmo, a dor é muito forte. E aí, por isso que existem os profissionais da área da saúde mental. Mas, puxa, eu não tenho tudo isso, como que eu vou exercitar? Pô, começa, tenta fazer uma meditação, tenta, né, pega uma literatura, ou pega um site, pega uma dica bacana de mindfulness, ou pega algumas coisas para trabalhar o próprio soft skills. Como eu falei, cara, às vezes você fazer um curso de teatro, ou tocar algum instrumento musical. O nosso cérebro tem várias divisões. Uma delas é a parte mais racional e a parte mais emocional. Né? Córtex e sistema límbico. Tradicionalmente, a gente trabalha muito a parte racional. Eu estou lá trabalhando muitas vezes a parte racional, eu estou negociando, eu estou pensando em problema, tudo isso é a parte racional. E como que eu vou alimentar a parte da criatividade? Como que eu vou alimentar a minha parte emocional? Muitas vezes, no dia a dia, a gente só leva porrada na parte emocional. É cobrança, é trabalho, é preocupação com conta, etc. Então, tá, mas e para eu trabalhar numa conotação positiva a minha parte emocional, o que eu faço? E isso é importante quando a gente fala de soft skills. E Paulo, já tem um movimento de escolas lá fora de você justamente dentro do programa de aula você ter realmente aulas de meditação justamente para você poder desenvolver, né? No Brasil você ouve algumas iniciativas de algumas escolas, né? Mas ainda não é uma coisa que vamos dizer assim que está tipo assim, difundida realmente no mundo escolar, né? Como categoria, né? A gente fala assim com a psicologia como categoria, né? O Conselho Federal de Psicologia não teria uma oportunidade para vocês poderem desenvolver, de repente, uma força para poder encaixar isso, essa questão da meditação, de você conseguir trazer mais o centro para você poder se ouvir um pouquinho melhor dentro de um plano também escolar, já numa fase inicial, né? E não trabalhar justamente, vamos dizer assim, com a pessoa já mais adulta, mais crescida, você começar a trabalhar esse desenvolvimento já de uma forma mais cedo? Eu acho que no mundo ideal, sim. Mas no Brasil, eu não sei. Tem uma diferença que a gente chama... Tem um autor francês, chama Christophe Dejoux, ele fala assim, a diferença entre o prescrito e o real. No prescrito, no ensino médio, já tem coisa pra caramba. E no real, você tem pessoas que saem analfabeto funcional.
Então, uma vez, conversando com pessoas da área de educação, né, eu falei assim, puxa, será que não era uma hora de, pelo menos por uma lacuna de tempo, enxugar? Todo aluno que sai tem que saber bem matemática, português, alguma coisa de história, alguma coisa de geografia. Você tem que garantir no mínimo isso. Porque a partir do momento que o cara sai analfabeto funcional do ensino médio, como que eu vou querer que eu passe para ele economia, gestão financeira, mindfulness? Puxa, você está falhando no básico, no arroz com feijão. Então, eu acho que tem que ter esse olhar crítico. Então, me preocupa, puxa, vamos colocar mais uma coisa dentro da base curricular do ensino médio, mas, cara, a gente está falhando, às vezes, no básico do básico. Então, talvez o Brasil precisasse recuar. Colégios, o cara está lá para passar da 3ª, 4ª série, tem que saber isso. Se não souber, não passa, pelo amor de Deus. Você não pode mais o cara terminar ensino médio com um analfabeto funcional. Isso acontece hoje, em colégios ruins. Tem, que nem eu falei, existe uma política, às vezes, de aprovação. Cara, eu não posso reprovar aluno, eu vou empurrando com a barriga. E aí? Então, você tem um caos. Eu acho que, no mundo ideal, sim. Eu acho que em países de primeiro mundo, por isso que acontece muito mais forte. Eu acho que a psicologia tem muito para contribuir, mas eu vejo assim, é como se a educação no Brasil, se fosse um paciente, é um paciente que está muito mais grave. Antes de eu pensar num bem-estar, diminuir o estresse, eu tenho que tirar ele da UTI. É isso que eu vejo. E como a psicologia hoje, pela tua visão, pode ajudar nesses processos pré-universitários, né? Principalmente nas escolas do ensino médio? Né? O que seria o mundo ideal? Como você falou, o mundo ideal seria... Quais seriam os pontos importantes nesse sentido? Eu vejo que tem algumas coisas que acometem os jovens nessa faixa etária. A depressão, né? Eu acho que então se ter um trabalho ali profilático de prevenção à depressão. Muitas vezes pode ser questão de bullying, de questões do entorno social, então isso é muito pesado, né? E, de novo, parece que, somente pós-pandemia, a gente tem uma fragilidade em estruturas emocionais, parece que estão mais sensíveis. Então, trabalhar a dimensão social, prevenção de bullying, prevenindo ali uma questão focada em depressão, às vezes ideação suicida. A gente tem vários jovens que, às vezes, se machucam, se cortam, arrancam o cabelo, etc. Tudo isso, então, algumas vezes está vinculado a essa questão do bullying, do sofrimento social, coisas nessa esfera. Então, teria um olhar para isso. Um outro olhar é reduzir aí a ansiedade, etc., da escolha da profissão. Né? Então, puxa, o que eu vou fazer no vestibular? A família perguntando, aquela pressão também, como lidar com isso, acho que seria uma outra vertente. Então, entrando bem em orientação profissional. Né? E também aquele estudante que está estudando demais, etc. Eu trabalharia, como eu já comentei, uma questão de ajudar ele, uma gestão do tempo. Olha, não adianta você querer estudar manhã, tarde e noite, vai chegar uma hora que seu cérebro não vai absorver, você vai entrar em estafa e no dia seguinte você vai conseguir performar no teu estudo um pouco pior, quer dizer, não é uma máquina ilimitada o teu cérebro. Então, eu vejo, principalmente para os cursos mais concorridos, tem uns que literalmente adoecem de tanto, né, estudar. Tem estudos que mostram síndrome de burnout em estudantes. Quer dizer, síndrome de burnout é a estafa, é o esgotamento mental. Então, prevenir esse esgotamento. Porque, às vezes, ninguém fala assim, cara, estude menos. Todo mundo quer, não, estude mais, estude mais. Teu curso é concorrido, onde você quer entrar é concorrido. Mas calma, é que nem o motor de um carro. Eu quero ir rápido, quero ganhar corrida. Mas se eu não cuidar, vai fundir o motor. Então, eu pegaria esses polos, parte social, do bullying, a parte de ajudar a escolher e a parte daquele que quer realmente alta performance. Cuidado, não vamos fundir aí o teu motor. Eu acho que são alguns insights que eu tive, né, de possibilidades de atuação. Eu acho que essa parte que você colocou, você citou a questão da escolha da profissão, né? E aí a pressão social dos pais, familiares, né? Primeiro, para poder, de repente, seguir, de repente, numa educação tradicional, né? Você realmente ter que ir para a universidade, de repente, com tantas oportunidades que possam ter diferentes caminhos, né? Então, acho que essa educação também dos pais, né? Tipo assim, em torno, como você colocou, acaba sendo bastante importante, né? Porque a gente sente que, como às vezes o desejo do pai que o filho siga a mesma profissão, siga o mesmo caminho, possa realmente causar realmente no jovem uma situação realmente de desconforto e realmente de desequilíbrio, né? Exatamente. E tem jovens que às vezes não estão preparados. Lá está com seus 17 anos, puxa, não sabe o que escolher de vestibular. Lógico, não estou falando aqui para deixar protelar e virar o que alguns chamam de geração nem quer trabalhar e nem quer estudar.
Não. Puxa, esse ano não sabe o que fazer? Puxa, dá para acompanhar o pai no trabalho, dá para fazer alguma outra atividade, tem condição financeira, vamos fazer um intercâmbio, aprender uma outra cultura. Então, não, às vezes aquela pressão assim, não, passou, né, o ensino médio, já tem que entrar na universidade, calma. Às vezes entra e aí se arrepende ou acaba faz um curso que não gosta, vai impactar negativamente a vida inteira. Então, calma. Né? Ou leva ali, faz uma orientação profissional. Eu acho que existe uma pressão social em exagero. Né? Que nem você falou, às vezes, puxa, não quero fazer o ensino superior. Pô, quais são as possibilidades de carreira? Quais são as possibilidades de eu ser uma pessoa que vai ter uma profissão, vai ser digna, etc., e não fez o ensino superior? Eu acho que tudo tem que ser pensado, lógico, com responsabilidade, com uma boa orientação. Né? E não simplesmente, que nem a gente já falou, querer delegar. Não, acabou o ensino médio, no meu filho eu já sei para onde que eu vou jogar lá para a universidade. Ou seja, eu quero transferir a responsabilidade. E aí você tem problema. Legal. E para finalizar, eu tenho uma pergunta muito mais assim, no intuito de você, como tem todo esse conhecimento, toda essa prática e uma visão aprimorada do mundo como um todo, como pai. Agradeço. Não, mas como pai, né? Como Agora pai. que o Não, aí é só problema. Aí você não sabe nada. Aí a gente passa, né? Quando vai para a prática, às vezes é mais complicado. Qual é a tua grande preocupação, né, com relação aos teus filhos e que você realmente preza conscientemente nesse aspecto eu não posso errar e eu estou trabalhando em cima disso para com eles? Eu vou responder não o que você quer, tá? Imagina. O que eu mais me preocupo com meus filhos é segurança. Né? Vive num país aí que tem índice de violência que me preocupa muito. Uhum. Eu fico imaginando quando for adolescente, começar a sair de noite, a questão da violência. Isso me preocupa muito. Mas com relação à formação deles enquanto pessoa, a questão de ser ético. Errou, admito o erro. Errou, foi mal no trabalho, etc. Puxa, o que você pode aprender com o teu erro? Assim, eu falo assim, tá, mas o que de bom a gente pode tirar disso? Então, numa estrutura mais psicológica, é desenvolver essa resiliência, enxergar um erro como uma oportunidade. Né? Lógico, não fez a tarefa. Não, isso não é oportunidade. Puxa, aí é diferente. Mas educar para ser uma pessoa ética, uma pessoa bem com ela mesma, né? Mais ou menos em cima do que a gente falou. E preocupação eu tenho muito com relação à segurança, me preocupa muito. Né? Tanto criança. Quando eu era pequeno, provavelmente vocês também, a gente brincava na rua. Hoje eu não posso deixar meus filhos brincando na rua, porque o trânsito está maluco, tenho medo de ser atropelado, tenho medo de ser assaltado, sequestrado, etc. A gente vive numa sociedade de medo no país, né, na condição atual. Inclusive, eu conheço pessoas que saem do Brasil por causa disso. Eu quero estar lá em país primeiro mundo, casa sem muro, filho brincando na rua. Então, o medo da segurança é uma constante e pensando em formar uma pessoa que tenha caráter, que tenha dignidade. Você não falar assim, puxa, fez algo errado e tirou uma nota maior. Não, cara, não é bacana, isso não vai te fazer feliz. Então, eu acho que esses princípios é algo que eu valorizo porque eu sei que isso vai minimizar o sofrimento lá na frente. Muito bom. Nós, como Ideia Sense, só temos a agradecer a tua presença, Paulo. É fantástico o teu conhecimento, é fantástico a tua visão de mundo, que é algo que a gente também corrobora e busca nesse aprimoramento, nessa evolução, como o Darwin disse, né? Vamos nos adaptar e sermos mais flexíveis e nos adaptarmos com um diagnóstico cada vez melhor, com um processo de desenvolvimento cada vez melhor e mais aprimorado, ajustado às necessidades e emergências do que a sociedade hoje nos pede, ou a sociedade grita por isso. Então, conto, né, agradecer, deixo a palavra final para você e, mais uma vez, foi um grande prazer estar contigo. Eu que agradeço a oportunidade, compartilhar aqui minhas ideias, não quer dizer que eu estou certo. Eu compartilhei muito aqui aquilo que eu penso, que eu acredito, com base em algumas coisas que eu estudei. Parabéns ao projeto de vocês, trazer temas relevantes, discutir, né, que conversou de uma maneira direta, franca. Eu acho que o mundo precisa de projetos assim, que tragam temas relevantes, desmistificando, ajudando as pessoas a entender. Eu acredito que esse tipo de conteúdo vai ajudar desde jovem, pré-universitário, pais, né, que estão lá com seus filhos, professores. E desejo muito sucesso ao Ideia Sense. Paulo, obrigado. Agradeço a gentileza, os conhecimentos. Realmente muito bom te conhecer e fico feliz que você tenha sido o nosso primeiro convidado do podcast. Realmente uma honra. Obrigado. Eu que agradeço e o que precisarem, contem comigo. Obrigado, Paulo.